Bom, vamos direto ao assunto. Hoje vamos explorar um texto incrivelmente profundo, escrito há mais de 1700 anos por um filósofo chamado Porfírio, o Fenício. O nosso grande foco aqui é um dos debates mais alucinantes da filosofia clássica, Porfírio e a questão dos universais. Basicamente, vamos tentar entender como a realidade física, as coisas que tocamos todos os dias, se cruza com algo totalmente invisível, a nossa linguagem. É como construir uma ponte, degrau a degrau, entre o mundo material e o mundo do pensamento puro. Vamos a isso? O mistério todo desta nossa exploração começa com um livro famosíssimo, As Categorias de Aristóteles. Lá, ele define os equívocos, ou homónimos. Resumindo, são coisas que têm um nome em comum, mas não dividem a mesma definição exata. A grande palavra-chave aqui é comum. Mas o que significa na vida real uma palavra ser total e verdadeiramente partilhada? Como é possível duas coisas completamente separadas terem algo em comum sem o quebrarem ao meio? É exatamente este enigma monumental que o Porfírio decide resolver. E para chegar lá, a explicação dele segue uma estrutura simplesmente brilhante. A nossa viagem passa por 1. O enigma das palavras. 2. A divisão do físico. 3. O uso partilhado. 4. O som no teatro. E, finalmente, 5. A solução de Ajax. Começando então pelo enigma das palavras. É hora de montar a nossa cena do crime filosófico. A ideia é tratar este mistério do Aristóteles como um verdadeiro quebra-cabeças antigo à espera de ser decifrado. Quando dizemos que algo é comum, o nosso cérebro tem de categorizar que tipo de partilha é essa, certo? Para resolver a questão, o Porfírio usa aquele método clássico de perguntas e respostas. Ele diz, como é que comum é entendido na definição de Aristóteles? Mas primeiro, diz-me de quantas formas comum é dito. É direto ao ponto, avisa logo que não podemos ir para a parte abstrata sem antes mapear todas as formas como partilhamos as coisas reais no nosso dia-a-dia. O que nos leva à divisão do físico, o primeiríssimo degrau da nossa escada. Aqui, no nível mais baixo e universalmente compreendido, estamos a lidar com a realidade tangível, coisas que têm peso, que ocupam espaço. O Porfírio mapeia essa ideia de partilha com uma precisão cirúrgica em 4 cenários. 1. Dividido fisicamente. 2. Indiviso, mas partilhado. 3. Posse pública temporária. E 4. Recepção simultânea indivisa. Estes 4 passos são literalmente o nosso guião para conseguirmos subir em direção aos universais. Vamos começar pelo mais instintivo de todos. O primeiro passo fala de coisas que são divididas em partes. Imaginem um pão ou uma garrafa de vinho num jantar de família. É uma ideia super terra a terra. Se um pão é partilhado numa mesa, ele tem de ser cortado. E o facto incontornável aqui é que assim que tiramos uma fatia, pronto, essa exata parte já não está disponível para mais ninguém. Neste nível, partilhar significa obrigatoriamente destruir e fragmentar a totalidade do objeto original. Agora, passamos para o uso partilhado, a transição da divisão para a posse temporária. O nosso pensamento começa agora a subir um bocadinho mais na escada. Já não estamos limitados a coisas que precisam de ser cortadas com uma faca. Os objetos começam a ficar inteiros. O passo 2 introduz coisas que não se dividem fisicamente, mas que são recebidas por muitos para uso contínuo. Pensem num exemplo da antiguidade. Um cavalo, que vários irmãos herdaram. A mudança de paradigma é brutal. Ninguém vai cortar um cavalo ao meio para dividir uma herança, pois não? O animal continua inteiro. É um todo indivisível, mas a sua utilidade é revezada, é partilhada coletivamente. O terceiro passo eleva ainda mais o grau de abstração. Refere-se a algo de propriedade prévia, que é usado e depois devolvido a todos. O texto fala de bens públicos ou do teatro. Trazendo para os dias de hoje, imaginem os jardins públicos, os estádios ou os transportes. Pessoas entram, ocupam temporariamente aquele espaço enorme e depois saem, deixando tudo exatamente como estava, intacto para a próxima multidão. É a partilha através da posse pública temporária. E chegamos ao som no teatro, alcançando o pináculo absoluto. É aqui que a matéria sólida fica para trás e chegamos ao degrau mais alto e revolucionário do Porfírio. O passo 4 descreve algo que chega inteiro, sem ser dividido, ao uso de muitos em simultâneo. A voz. Tentem visualizar isto bem. Quando um arauto grita uma mensagem para milhares de pessoas num teatro grego, a voz não é fatiada como um pão. Não é usada à vez como o cavalo. A mensagem sonora bate de forma integral nos ouvidos de absolutamente todas as pessoas presentes, ao mesmo tempo,
Ninguém perde uma única sílaba só porque a pessoa do lado também ouviu. É uma recepção simultânea, inesgotável e perfeita. Então, depois de mapearmos estes 4 degraus com um detalhe impressionante, voltamos àquela grande interrogação inicial de Aristóteles. Afinal, em que sentido a palavra comum é entendida na definição dos homónimos? De todas estas formas de partilhar a realidade, qual delas explica a nossa linguagem? A resposta do Porfírio soa quase como uma epifania. Ele diz de forma muito clara: digo que é de acordo com o último sentido, de acordo com o qual passa a haver um uso comum a muitos simultaneamente, embora o mesmo todo permaneça indiviso. A conclusão é magistral. As palavras que partilhamos, as ideias, a própria estrutura de como comunicamos funciona tal e qual o som no anfiteatro. É um todo indivisível que se manifesta de forma pura na mente de várias pessoas, tudo num mesmo milissegundo. E para fechar, a solução de Ajax, a hora de testar tudo isto na prática. O Porfírio pega em toda esta máquina filosófica que montou e aplica-a a um caso específico, o clímax da sua lógica tirado da mitologia. Pensa em 2 personagens da Ilíada, o Ájax, o menor, filho de Eleu, e o Ájax o grande, filho de Telamon. No mundo físico, estes 2 guerreiros estão totalmente separados. Têm pais diferentes, histórias de vida diferentes, corpos distintos. Não partilham absolutamente nenhum pedaço de matéria. São indivíduos singulares. E, no entanto, partilham algo imaterial que paira sobre as suas existências: o nome. O ponto de viragem aqui é perceber o poder disto. O nome universal Ajax é usado para ambos, simultaneamente. O nome é apreendido como um todo, não se fragmenta em letras dispersas, e permanece completamente indiviso entre os 2. O simples conceito de um nome é a prova perfeita. A palavra aplica-se sem desgaste, agindo com a exata mesma magia, aquele mesmo poder inesgotável da voz do mensageiro a ecoar para a multidão inteira. O que nos deixa com um pensamento final de explodir a cabeça. Se a simples voz de um mensageiro pode ser partilhada por uma imensa multidão sem ser partida aos pedaços, de que forma assombrosa as palavras abstratas e os conceitos que usamos todos os dias conseguem existir, perfeitamente inteiros e indivisos, na mente de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Compreender os universais através de Porfírio é perceber que o simples ato de falar, de teclar uma mensagem ou de sermos compreendidos não é apenas um hábito, é na sua essência um autêntico milagre de partilha inesgotável. Fica o convite para olharem para as palavras que usam hoje de uma forma completamente nova. Até à próxima.